eu comi acho que uns 800 gramas só de salada, não comi mais nada. Os meninos estavam brincando ali que acabou os estoques de certos alimentos aí nas prateleiras. E né, bombom antes fosse. Acabou, parece que houve codorna, amendoim. Eu não entendi bem como é que foi, qual que é a relação, mas disse que por causa dessa data aí. O outro disse que pegou um exame, né, de sangue que fez hoje. O médico, rapaz, você está consumindo muito ovo de pato e amendoim. O que é isso? O que foi? O que está acontecendo? Mas foi uma bênção, né? Que bênção que nós estamos aqui hoje, todos saudáveis, abençoados, felizes pela nossa vida, pelo que aconteceu ontem, e agora já deixa assim, a gente ansioso no bom sentido pelo próximo, não é? Que bênção, né? E aí a gente vai falar hoje de algo muito importante, que é o tema do mês da restauração. O tema da palavra a gente fala no final, mas nós vamos falar de algo muito importante que você tem que estar aqui compenetrado junto comigo, porque né, o canal já não é lá essas coisas, então presta atenção na mensagem, que o Espírito Santo for falar lá com você, independente de quem está te comunicando, amém? Tem gente que Deus já falou com ele pela natureza, por mula, né? Então não sou eu que vou te atrapalhar, Deus te ama demais para que eu seja um obstáculo na sua vida, mais fácil ele me usar, amém? Então, a gente vai abrir a Bíblia para falar daquela palavra. Eliana. Amém, bem-vinda. Tem Eliane e Eliana, né? Amém. Lucas, a gente costuma chamar essa parábola de a parábola do filho pródigo, né? Que é a palavra do filho perdido. Nós apelidamos ela de a palavra do filho pródigo, mas pode ser, né? Lucas 15, vamos ler a partir do 11, onde ela começa, né? Em duas parábolas aí anteriores. E aí Jesus está falando de um tema muito especial, muito interessante, que é o amor que ele tem por cada ovelha, por cada moeda, a gente pode usar a ilustração que quiser, mas a série de parábolas vem mostrando o amor que ele tem por nós, por cada uma daquelas vidas que está ali, que ele não quer que se perca. E aí aconteceu um incidente ali com o telão, mas nós vamos aqui, né? Eu deveria estar com óculos, estou teimando aqui que estou sem, mas nós vamos juntos aqui. Lucas 15, a partir do 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e partiu e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, fala bem forte, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Vou virar a página aqui. E eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo.
Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou a seu pai, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aleluia! Que bênção! Essa parábola mostra algo muito especial que nós já sabemos, mas não custa relembrar. Deus quer muito estar com nós. Ele quer muito estar conosco. Ele quer muito que nós estejamos com Ele, na casa dEle, na presença dEle. Você pode dizer amém? E glória a Deus? Mas essa passagem também mostra uma outra coisa muito interessante, que é o quê? Que Ele quer que nós desejemos estar com Ele. Ele não quer só estar conosco, Ele quer que a nossa vontade também seja de estar com Ele. Aleluia! Ele quer que isso brote no nosso coração como algo voluntário. E aí, a gente vê no versículo 12, vamos olhar o 12 fala o seguinte, olha o óculos, cadê? 12 de cá. O mais novo disse ao seu pai: quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu as suas propriedades entre eles. Então veja que no versículo 12, em meio versículo, o pai resolve a situação. O que o filho queria? O filho queria os bens e partir. Ou seja, não era mais voluntário, não era mais precioso, não era algo mais desejável no coração do filho estar com o pai. O pai nem retrucou. Em meio versículo, resolveu a questão. Vendeu, repartiu os bens e deu a ele a porção dele e ele foi embora. Porque não basta para o pai, não basta para Deus nos ter na companhia dele, nos ter na casa dele. Ele quer que isso seja no nosso coração algo voluntário, algo desejoso no nosso coração e não por si só que nós estejamos lá de qualquer jeito. E aí a gente pode até falar algumas coisas que parecem até pesadas, até surpreendente, mas Deus não pode certas coisas, mesmo tão poderoso. Aí você fala: Gustavo, vou lhe jogar o meu sapato chulezento, porque você está falando que Deus não pode certas coisas. Como assim? Ele pode tudo. De certa forma, sim. Mas Ele, por exemplo, não pode mentir. Deus, por exemplo, não pode mudar, Ele é imutável, Ele é pleno. E outra coisa que Ele não pode é ter o seu coração à força. Por isso, Ele quer que nós tenhamos no nosso coração a voluntariedade, o desejo de entregar a Ele o nosso coração. Amém? Aleluia! Ele mesmo dotado de todo o poder, Ele quer que nós desejemos estar com Ele. Que nós é que queremos estar com Ele, que nós desejemos isso lá do fundo da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, do nosso espírito, que nós queiramos estar com Ele, porque Ele não vai fazer isso à força, Ele não vai querer a nossa presença à força. Mas não, deixa eu te dizer, irmãos, não tem nada para fazer, não há sucesso, não há vida, não há nada longe da presença do Pai. Por isso, Satanás vai trabalhar com toda a artimanha, com toda a ardileza, com todo o argumento, com toda a perspicácia, para quê? Para te fazer de alguma forma sair da presença do Pai. E para ele vai usar de tudo quanto é estratégia. Para uns, ele vai atingir com muita miséria, para criar uma revolta, para outros com uma doença, para outros com a vida, ele vai trazer uma vida mais confortável possível para a pessoa, vai enchê-la de bens, de poder. O que importa para ele é que no final das contas, a pessoa se veja distante do Pai, porque aí ele conseguiu quebrar a ligação eterna que nós temos, aquilo que
é o sentido da nossa vida, que é estar com o Pai. Aliás, nós podemos até abrir um parênteses para falar aqui de propósito. Tem tanta gente que tem no coração uma dúvida tão grande, uma interrogação tão grande a respeito de propósito. Uma moça falou com a minha esposa agora, na semana passada, perguntando, eu não sei qual que é o meu propósito, será que é só isso? Eu levanto todo dia, trabalho e tal, volto para casa. E aí, como se ela indagasse a respeito do o que eu tenho que fazer, o que é que Deus me criou para ser, para exercer. E eu te digo algo muito importante. Antes de nós pensarmos o que Deus nos criou para fazer, o nosso primeiro propósito é sermos filhos do Pai, é estarmos na presença do Pai. Amém? Depois disso, por consequência de ser filho, por consequência de estar na presença, pode até ser que Ele queira que você faça algo, que você exerça algo, mas isso vem como consequência, porque o seu propósito, o mais importante da sua vida é que você seja filho e que esteja na presença do Pai. Amém? Se você fizer isso, fique tranquilo, Ele vai te comissionar a alguma coisa, ou não, mas o que Ele quer é que você esteja na presença dEle. Aleluia! E aí, o versículo 14, fala que naquela região onde o filho mais novo foi, porque quando ele pediu os bens, na verdade, ele desprezou o pai a ponto de querer que o pai estivesse morto. E ele foi para uma região distante, e aí fala que daqui a pouco esses bens já acabaram, e aí houve naquela região uma grande necessidade. Fala de necessidade, fala de fome, e quando a gente fala de necessidade de alguém sem roupas, sem alimento no estômago, com fome, padecendo necessidade, isso nos remete a algo que está cheio ou vazio? Vazio, né? Fome. Isso remete ao vazio que existe longe do Pai. Nós podemos até estar com bens, nós podemos até estar com saúde, nós podemos até estar com poder, com respeito na sociedade. Podemos estar andando de Hilux com fazenda e sermos plenamente reconhecidos pela sociedade, podemos ser o que for. Mas vai existir um vazio que só existe a completude, que só vai ser preenchido na presença do Pai. Aleluia? Então, os bens podem até te entreter por algum momento. Você pode até achar aquilo ali bonitinho durante um tempo, aquilo vai te alegrar, como uma criança que brinca com um brinquedinho, daqui a pouco ela enjoa, porque sempre vai existir na nossa vida, foi feita ali no nosso DNA, foi feita ali na nossa natureza, uma necessidade que tem o formato do Pai, que nada pode ser colocado ali no lugar dela, porque só o Pai pode preencher. Aleluia? Esse é o vazio que nós sentimos quando estamos longe do Pai. E aí, essa história, essa parábola ganha um contorno assim tão bonito, ela ganha uma guinada, uma mudada de direção, a partir de um momento singular, um momento importante, que você falou aí a plenos pulmões, quando o filho mais novo cai em si. Quantas vezes nós passamos assim, meses, lutas, problemas, durante tanto tempo, e aí falta cair em si, E aí, isso é o que vai dar a guinada da nossa vida, esse é o trevo, um dos caminhos que nós temos, vai reto, continua na mesma, vou para a esquerda, eu quero piorar a minha situação, vou para a direita, e aí eu caio em mim, aqui o filho caiu em si, e aí? O que nós temos? O que nós vamos fazer? Porque nós precisamos tomar uma decisão. E aí quando ele caiu em si, a primeira coisa que ele fez foi decidir, falou, eu me porei a caminho do meu pai. Aleluia? Então na nossa vida, às vezes nós estamos espiritualizando muita coisa, esperando que um dia eu vou amanhecer e a situação vai estar diferente. Mas enquanto nós não cairmos na real, como ele caiu em si, e não decidirmos mudar, as coisas vão continuar. A distância do Pai vai continuar. Mas nós estamos voltando a cada dia. Todos os dias nós temos algo para voltar para a presença do Pai. Ele sempre nos acolhe, esperando na janela. Aleluia? E aí, quando ele cai em si, o versículo 17 fala, olha, ele lembra, da satisfação ali que tem quem está na presença do Pai. Ele lembra dos funcionários mais simples que o Pai tem e que até eles são satisfeitos. E aí quando nós falamos aqui de alguém que está satisfeito, nós falamos de alguém que está completo ou que está vazio? Ao completo, Essa é a dinâmica, isso é o que acontece com quem está na presença do Pai.
E aí ele lembra, até nem lembra do irmão, ele lembra aqui de um funcionário, de alguém dos mais simples. E aí nós podemos remeter isso ao nosso dia a dia, né? Aquela irmãzinha, parece que ela passa tanta luta, tanta dificuldade financeira, tá, mas ela vive tão feliz. Parece que ele é tão realizado, aquele irmão, né? Ele tem umas dificuldades assim no casamento e tal, mas quem olha para ele não vê, porque vê alguém que está satisfeito, alguém que está pleno, porque está na presença do Pai. Se o 12 mostra um vazio, remete ao vazio da distância do Pai, aqui no 17, no verso 17, nós vemos o cair em si dele aponta para quem? Para a satisfação que tem quem está na presença do Pai. Eles ter se tocado disso é lindo, não é, irmãos? Olha só, o mais baixo funcionário, aquele que está ali no reino, o mais simples, né, que está na presença do Pai, já é satisfeito, já é pleno, porque a presença do Pai é que satisfaz de maneira verdadeira. Glória a Deus. A distância, por outro lado, traz tristeza, traz vazio, traz dor. A distância do Pai é isso que vai acabar acontecendo. A gente pode ir com os bens que quiser, com o entretenimento que quiser, mas o que vai trazer, no final das contas, é dor, é sofrimento. Mas Deus quer, no final das contas, igual ele foi para o mais baixo, né, cargo que poderia existir, para o judeu mexer com porco é algo terrível, né? Eles não comem porcos, não tocam em porcos, representa algo imundo, e aí ele estava ali, e é isso que o pecado faz, ele traz para a nossa vida o que há de mais baixo. E aí, muitas vezes, isso traz um sofrimento na nossa vida, e com o sofrimento que ele traz, vem uma dor, e com essa dor, o que a gente faz com ela é o que vai mudar, se a gente vai cair em si, ou se a gente vai continuar. E aí, muitas vezes, o que Deus quer com esse vale, né, que você está vivendo, com esse deserto, com essa distância que você está vivendo, é que isso, na sua vida, essa dor sirva para quebrar a dormência que você está tendo em relação à distância do Pai. Se não fosse essa dor, se não fosse esse sofrimento, esse vazio que chegou num ponto onde ele foi parar nos porcos, na lama, num vazio tão profundo, talvez ele fosse ficar uma vida ali, sem se tocar do vazio que é, do problema que é, da gravidade que é estar distante do Pai. Então talvez na sua vida tem algo, tem um deserto que você está passando aí, que Deus está permitindo que isso aconteça na sua vida, para quê? Para que você lembre da presença, para que você quebre essa dormência que já endureceu aí no seu espírito em relação à presença do Pai, para que você lembre de novo a satisfação que tem quem está na presença do Pai. O problema é que muitas vezes, deserto é lugar de quê? De passagem, né? Uns ficam 40 dias, outros 40 anos, mas o problema é que muita gente se acostuma, e a gente se acostuma com tudo na vida, e muitas vezes se acostuma com sofrimento, com deserto, e até Deus nos livre, mas com a distância do Pai também. E aí você está ali naquele deserto, você arruma um pedacinho velho de couro para pôr nos pés, para não queimar, uma loninha, faz um puxadinho, e ali você já acostuma com aquele deserto ali, aquela dificuldade, você já pensa que faz parte da sua vida, é algo que se assimila e pronto, acabou. Acha que aquilo ali é a vida de porcos, de distância que existe para você. E eu te digo não, o que Deus quer é que você caia em si, e se lembre de novo da satisfação que é estar plenamente na presença do Pai. Glória a Deus. Aí acontece algo também lindo, né? Quando você vai ler uma passagem e você lê meditando ali, né? Orando e buscando revelação, é algo fantástico, né? Como Jesus, assim, era o rei da oratória, né? Como em algo tão curto, tão condensado, existe uma infinitude de coisas que a gente pode explorar aqui, que a gente vai se maravilhando, que passa 20 anos lendo uma parábola e descobrindo novas coisas. Era o Filho de Deus mesmo, é o próprio Deus, né? E aí a gente nunca para de se surpreender. Veja que é algo que eu não tinha assim, parado para perceber, como ele volta para casa com o espírito de servo. Aí ele fala, não pai, olha, eu vou voltar lá para a casa do meu pai e vou dizer para ele que agora basta ser servo. Se estava ali num primeiro momento arrogante, indiferente, exigente, fazendo exigências, né? Olha, eu queria que o senhor tivesse morto. Como o senhor não está, me entrega os meus bens, me entrega a minha parte, que eu vou embora, né? Ali com a mão estendida, impondo, e aí de fato isso aconteceu, recebeu os bens e foi embora. Agora não, quando ele cai em si e valoriza a presença do Pai, ele volta com um espírito de servo, com um coração de servo,
Se ele saiu dali como alguém exigente, mimado, que estava ali afrontando o pai, ele volta com o coração quebrantado. E aí, quando ele saiu amando mais ao pai, né, mais ao dinheiro do que ao próprio pai, do que ao próximo também, que o irmão. Mas depois ele volta com o coração quebrantado. E aí, para ele basta ser servo. Mas Deus sempre vai te receber como filho. Aleluia! É para isso que Ele te criou. É para isso que Ele pagou aquilo que Ele tinha de mais caro, que é a vida do próprio filho dele. Glória a Deus! Tamanha é a necessidade, é o querer de Deus, que você esteja com Ele, que Ele entregou aquilo que lhe era mais caro, que lhe era mais valioso, a vida do próprio filho. Aleluia! E aí, quando ele volta com esse espírito de servo, aí Deus faz o pai, né, ali que representa Deus, Deus faz uma revolução na vida dele. Porque começa restituindo o status dele de filho, para depois corrigir outras coisas, suprir as necessidades. E infelizmente a teologia da prosperidade, né, tem trazido uma inversão disso na vida da igreja atual. O que a teologia da prosperidade tem dito é: você tem que ir na casa do Pai para buscar as coisas. Se der tempo, você também fala com ele sobre ser filho. Mas o que nós vemos aqui, nessa parábola, o que nós vemos de pessoas que pregam o evangelho sério, o evangelho de Deus verdadeiro, é o que? Você se importe primeiro em ser filho, e aí depois Deus te restitui tudo o que você precisar. Se você cuida do seu filho, cuida bem, imagina Deus de você. Aleluia? E aí, a gente pode ver aí no 21, tem como, já pôr o 21 aí, Luquinhas? Quando ele se importa em ser filho, e importa somente com a presença, aí o que acontece? E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Sandália é muito interessante, né? Algo significativo, porque escravo andava descalço. Então, filho, né? Os filhos andavam, os senhores andavam calçados. Então, é algo importante. Fala: vou restituir, meu filho, o seu papel, a sua importância de filho. E aí coloca, né, a sandália, e aí trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremos-nos. Primeiro ele restitui a sua condição de filho, porque isso aqui é o mais importante, mas ele também cuida das suas necessidades. Aí ele, depois de restituir, ele vai te trazer a roupa, até um extra, né, um mimo, né, um novilho, né? E aí ele vai te suprir naquilo que for preciso. Você está orando por quê? Por conversão de alguém da sua família? Por cura? Amém. Ele vai te trazer, não porque você está indo lá pedir os seus bens, pedir o seu benefício, mas porque você é filho. Aleluia? E quando você é filho, você se importa primeiro em ser filho, se importa primeiro com a presença, aí ele vem, te restitui essa imagem, te restitui essa semelhança de filho, e aí o resto vem, porque ele cuida de quem é filho. Glória a Deus. Aleluia. Então, deixa eu te dizer algo muito importante. Se você saiu da presença do Pai, se você foi para longe do Pai, o Pai está te esperando na janela e você pode simplesmente se arrepender hoje de coração e voltar para a presença do Pai. Aleluia! Você não vai precisar ir daqui para a Trindade a pé, não vai precisar ir para o Panamá, não vai precisar sacrificar um boi, um pássaro. O que você precisa é que brote no seu coração arrependimento genuíno. Volta para a casa do Pai, Ele está te esperando. Aleluia! Nós poderíamos ir embora, né? E aí já teríamos aqui algo para nós digerirmos. Mas eu quero falar com um público mais específico, né? Que começa por mim, que são aqueles que não saíram da casa do Pai, que é representado aqui pela figura do filho mais velho. E aí eu queria te despertar para algumas coisas que podem estar na sua vida, como estava na minha, e que eu tenho que lutar contra isso constantemente.
que podem apontar que na sua vida você pode estar sendo o filho mais velho. Algumas coisas que podem estar na sua vida, como estava na minha, e como a gente tem que permanecer vigilante o tempo todo, que pode estar te fazendo não ser o filho mais novo, porque agora essa primeira parte, talvez a maioria de nós aqui estejamos, né, confortáveis, né, e pensar, meu irmão aqui do lado, eu estou sabendo que ele é o filho mais novo, ele está longe, ele precisa voltar. E agora? Eu quero falar conosco, né, com o crente, sobre algumas questões que podem estar acontecendo na sua vida, que remete ao filho mais velho. E a primeira questão que eu quero te despertar para nós estarmos vigilantes na nossa vida é que o filho mais velho não tinha comunhão, não tinha intimidade com o pai. Gustavo, mas ele estava na casa, ele não foi embora, sim, na casa e sem intimidade com o pai. Nós estamos aqui falando do filho mais novo que fez o quê? Cortou a comunhão com o pai, cortou a intimidade com o pai, indo embora. Mas o mais perigoso é o filho mais velho, que permanece na casa, mas sem intimidade com o pai. E aí nós vemos ele com alguns sinais, né, que mostram essa falta de intimidade. Ele fala, o Senhor não me deu nunca nenhum cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Naquela época, o filho mais velho, a herança dele era o dobro do mais novo. Então, ele tinha 2/3 da herança, e o filho mais novo 1/3. Ele era dono de tudo, como o próprio pai falou para ele. Mas ele não tinha intimidade com o pai suficiente para pedir um cabrito. Ele joga isso na cara do pai quando o irmão dele volta, mas ele não teve intimidade com o pai nem para pedir um cabrito, mesmo tudo sendo dele, 2/3 da riqueza sendo dele. Isso mostra que, apesar dele estar na casa, ele não tinha intimidade com o pai. E o pai nos fez para nos relacionarmos, para nós relacionarmos com ele em primeiro lugar. Isso é um relacionamento vertical. Isso é tão profundo para Deus que, como eu já disse, Ele deu a vida do próprio Filho quando essa comunhão foi quebrada, só para restabelecer essa comunhão. E se nós não tivermos comunhão com Ele, não tivermos intimidade com Ele, nós corremos o risco de estarmos sendo filhos mais velhos na presença do Pai. Outro sintoma é que ele não tinha comunhão com o irmão. Mesmo sendo dono de 2/3, o pai já tinha até repartido os haveres, né? Tinha entregue para ele. Ele era lá, estava ali satisfeito, pleno, né? Ali na sua riqueza. E aí chega o irmão e ele não quis nem entrar para a festa. Não tinha comunhão com o irmão, a ponto de não querer nem entrar para a festa para comemorar a vida do irmão. Não sabia se o irmão estava vivo ou morto, e quando recebe o irmão, que o pai está ali comemorando, ele não queria ter nenhum tipo de contato. Aliás, ele fala para o pai, né? Esse teu filho. Esse teu filho, não fala meu irmão. Porque ele não queria nem comunhão com o pai, verticalmente a comunhão, nem horizontal, nem comunhão com o irmão. E é outra coisa que nós temos que nos colocarmos atentos. Nós estamos tendo comunhão com os nossos irmãos? Porque é complicado nós termos comunhão com qualquer pessoa nesse ritmo de vida que nós temos hoje. Agora, quando é uma pessoa muito afeta, muito querida por nós, ainda vai, né? Agora, quando o irmão não parece irmão, quando é o irmão que nos ofende, quando é o irmão que vai embora com algo nosso, que nós achamos que é nosso, quando é alguém que recebe algo que nós achamos que nós merecemos, aí é que é complicado. Nos relacionarmos com o irmão, principalmente quando ele não parece nosso irmão. A pastora Luciene, na palavra passada aqui de domingo passado, estava falando de alguém que ela cuidou, carregou para cima e para baixo, e que depois falou, não, você não foi na minha casa o tanto que eu precisava. E aí jogou para o alto tudo que ela tinha feito, né? E o que a gente tem que fazer diante de uma situação dessa? Ainda continuar amando, ainda é irmão. Principalmente nesse momento em que não parece irmão. Eita desafio, né? Isso vai contra toda a nossa natureza, contra toda a lógica humana. Não é verdade? Outra característica de filho mais velho, não se contenta, não se alegra com o que tem. Veja que o pai já tinha entregue para ele os 2/3 dele, né? Já estava ali, era dono de tudo praticamente, e o irmão voltou e ele está ali
sendo dono de tudo, o pai não falou para ele, falou, olha, deixa eu te falar, seu irmão voltou e ele gastou tudo lá, tem como você repartir um pedaço? Não. Ele continuou ali com os bens dele e tal, não era nada mais do que se alegrar, não, mas ele estava ali enciumado com um novilho, mesmo sendo dono de tudo. E muitas vezes a nossa vida, assim, a gente quer um emprego melhor, e aí consegue esse emprego, e consegue ter a casa própria, e depois um melhor carro, e isso vai gerando em nós uma sede por coisas, e que a gente muitas vezes não para pensar, puxa, já sou suprido nisso, nisso e nisso, como Deus é bom comigo, né? Se não me desse mais nada, já estava ótimo, porque Deus, o que eu merecia era condenação eterna, mas Ele me deu, e isso é uma bênção. A gente muitas vezes não para, né? Para se contentar e se alegrar com aquilo que Deus já nos deu. Aleluia! E o filho mais velho, é engraçado, tem todos pais, eu acho que todo pai, né, e toda mãe já falou aquela frase assim, né? Aqui, debaixo do meu teto, não faz tal coisa. Enquanto você estiver aqui, embaixo do meu teto, pais tem esse negócio, né? Agora, o que acontece? O filho mais novo, o que ele faz? Debaixo do teto. Quando, né, Deus, ele sabe o que Deus permite, o que o pai permite, debaixo do teto dele, né? O filho mais novo vai embora. Mas nós estamos falando do filho mais velho, né? O que o filho mais velho faz? O filho mais velho fica. Mas ele faz em oculto. Mas ele tem pecado em oculto, ele tem caráter duvidoso, ele faz aquilo que o filho mais velho, que o filho mais novo faz, talvez até pior, só que oculto. Com aparência boa. E não vai embora. Tem um pastor que visitou as igrejas evangélicas na Coreia do Sul, onde tem algumas das maiores igrejas do mundo, né? O cristianismo ali é muito forte, apesar de ser na Ásia, e ali tem uma das maiores igrejas. E esse pastor ficou maravilhado, impressionado com as igrejas. E ele procurava, são aquelas igrejas, irmãos, que tem 10 mil membros, 50 mil membros, e tem culto assim de hora em hora, de 2 em 2 horas. Diz que as coisas funcionavam com uma mecânica assim que parecia tudo ensaiado. Os irmãos saíam, começava outro culto, não tinha um papel de balinha no chão, não tinha... até os meninos lá, diferente dos nossos, nem corria, não gritava. Era tudo feito de uma maneira que parecia orquestrada, plena, assim, tudo brilhando, tudo bonito, tudo funcionava assim de maneira perfeita. E ele começou a ficar incomodado com aquilo, falou, vou achar algum defeito aqui nesse lugar. E olhou e não achou nada, ele falou, no banheiro, certeza. Aí ele olhou no banheiro, aquela pia brilhando por cima, aquela coisa maravilhosa, e aí ele falou, não é possível, que no banheiro não tem um problema. Ele falou, não, agora eu vou achar, quer ver, debaixo da pia. Aí, as irmãs aqui, até as mais caprichosas, debaixo da pia, aí eu vou te contar, né, aí é muito exagero, né, ele pensou, agora eu acho. Aí, foi lá, e eles tinham polido por baixo da pia, estava brilhando, polido. E ele ficou escandalizado com aquilo, e aí ele chamou o responsável, né, ali o pastor da igreja, ele falou assim, olha, é o seguinte, pastor, esse brilho que o senhor está vendo, essa limpeza por cima, é o que nós fazemos para as pessoas, para elas enxergarem aqui e verem uma coisa bonita. Por baixo é porque a gente faz para Deus. Não tem ninguém vendo, mas a gente quer tudo com excelência, porque é para Ele. Se é para Ele, Ele está vendo, é isso que a gente faz para Ele. Aleluia? Agora o filho mais velho, não. Para o filho mais velho, a parte de cima está ok, né? Basta a aparência. E muitas vezes a religião faz isso com as pessoas, né? Na nossa vida, quem olha assim, já tá, a aparência está tudo certo, está tudo bem. Então, está ótimo. Filho mais velho. O filho mais velho, ele é um exímio trabalhador. 25, versículo 25, Luquinhas, por favor. Olha só, se você olhar para o filho mais velho, ele é alguém que trabalha na obra. Ele é um exímio trabalhador, um trabalhador exemplar. E o seu filho mais velho estava no campo. Estava onde? No campo. A hora que o mais novo chegou, o mais velho estava onde? Trabalhando, estava no campo. Tinha até escravo na casa, né? A hora que ele voltou, tinha até escravo lá que já tinha largado do batente, mas ele ainda estava trabalhando. O filho mais velho é aquele, o primeiro a chegar, o último a sair no ensaio, né? Na limpeza da igreja, no encontro com Deus, talvez. Ele está ali, o filho mais velho, ele é um exímio trabalhador. Está sempre ali, mas com o coração errado. Porque ele quer reconhecimento.
E quantas vezes nós fazemos as coisas e no fundinho talvez a gente assim, se alegra com as coisas que estão acontecendo na vida das pessoas, mas que lá na beiradinha do fundinho talvez a gente queira um reconhecimentozinho. Pelo menos assim, o nome mencionado, tal. Muitas vezes isso mexe com a gente. E a gente se torna filho mais velho. Trabalha, é um exímio trabalhador, participa da obra, faz as coisas, vem no culto, né, ajuda, né, às vezes eu preciso até jejua, mas com o coração errado. Amém? E eu vou te dizer que isso é muito perigoso. Irmãos, as coisas, os bens, o dinheiro, o poder, o Netflix, o entretenimento, isso, de certa forma, anestesia a nossa vida, o nosso espírito, em relação à falta do Pai. Mas o trabalho feito com o coração errado na obra, a religiosidade também. A religiosidade, ela cria uma casca que nós estamos ali dentro da casa do Pai. Ao contrário do irmão mais novo, a gente não foi, está dentro. Mas aquilo vai criando uma casca que impede a nossa sensibilidade de sentir a presença do Pai. Aleluia! Será que nós já deixamos nosso relacionamento com o Pai cair na rotina? Ontem nós vimos, né, um encontro abençoado, um jantar tão abençoado, e ali foi nos alertado, né, pela palavra ali do bispo e da bispa, e por outras questões, né, até pelas próprias declarações dos irmãos, né, nós vimos que deixar o relacionamento cair na rotina, o marasmo, tal, isso faz mal para o relacionamento, e nós muitas vezes nos preocupamos com isso, e devemos mesmo nos preocupar, né, no nosso casamento, né, e tal. Mas e com o Pai? Será que nós já deixamos cair nessa rotina a ponto de nós estarmos vivendo com o Pai um relacionamento religioso de conveniência? Será que, deixa eu te perguntar uma coisa, tem quanto tempo que você não fala nada diferente para Deus? Tem quanto tempo que você não fala uma palavrinha diferente para Jesus, faz uma declaração assim, com uma frase diferente? Tem quanto tempo que você não faz assim um jejum sem propósito nenhum assim de uma cura, nada, porque isso é legítimo, mas vamos falar assim, só do amor, né? Do propósito, né? Da comunhão. Quanto tempo que a gente não faz um jejum para falar, eu vou fazer um jejum para estabelecer um relacionamento mais próximo com o Espírito Santo. Eu preciso de um monte de coisa, mas eu só quero a presença. Tem quanto tempo que a gente não desenvolve uma coisa nova, uma palavra nova, uma frase nova com o Espírito Santo? O Pai não quer o nosso serviço como o do filho mais velho, puro e simples. O pastor Douglas, do Jesus Cop, Douglas Gonçalves, né? Falando que entrou no quarto do filho e ali ele aprendeu uma lição rápido assim de como Deus age na nossa vida muitas vezes, né? Ele entrou e aí viu aquela bagunça lá no quarto, e aí ele falou para o filho, filho, tem que arrumar o quarto. E aí, ele poderia arrumar o quarto e resolver o problema do filho em 5 minutos. Mas ele não queria isso. Ele queria que o filho aprendesse a amar a ordem, a amar a organização. Arrumando o próprio quarto, ele ia aprender a amar a organização, ia despertar isso no coração dele. E o Pai quer isso de nós. Ele não quer que nós só trabalhemos na obra, Ele não quer que a gente só venha no culto, só participe, né, das coisas, dos eventos. Ele quer que nós amemos isso. Amém? Ele não quer só que você participe do encontro com Deus, porque eu tenho que participar, vou estar de folga nesse dia. Não, Ele não quer só que você participe do Sal e Luz, tantos ministérios abençoados que nós temos, do louvor. Ele quer que nós façamos isso, amando. Amém? E aí, Ele não quer que a gente participe, por exemplo, o jantar de casais, que teve ontem, né, que foi uma bênção. Vem os meninos aqui, sobe aqui o Rafael, a Eliane, a Leda, o Alice, a Ednélia e o Éder, sobe aqui, fala, e o bispo fala, e a bispa fala, e manda mensagem no WhatsApp, e manda, e implora, e faz cafuné na barriguinha dos irmãos, para ver se conquista os irmãos para ir, e aí um monte de gente ainda não vai. Porque muitas vezes a gente faz o quê? Analisa as coisas sob a ótica, isso vai me beneficiar?
Eu vou olhar aqui se eu tenho uma coisa melhor para fazer, e quanto que vai custar, se eu for na U de pizza ou se eu for no jantar. Muitas vezes a gente olha na ótica do filho mais velho, se isso vai compensar. Isso vai ser bom para mim, isso vai compensar ou não vai? Mas aí, irmãos, quando a gente olha na ótica de Deus, de Cristo, nós temos que olhar com o seguinte aspecto: é o meu irmão que está fazendo. Talvez eu tenha até compense mais eu ir para a casa de um amigo assim, para ir para Itumbiara, né, um jantar na beira-rio ali, mas é o meu irmão que está fazendo. Se não tem nada que vai me beneficiar, só porque é o meu irmão que está fazendo, eu vou. Você sabe por quê, irmãos? Nós não temos aqui, ao contrário de uma associação, do Rotary Club, Lions Club, associação de bairro, isso aqui, nós não temos aqui um lugar para nós frequentarmos. Nós temos aqui uma família para pertencer. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, muitas vezes, se eu olhar pela ótica humana do filho mais velho, não vai compensar, não vou ter benefícios, ou vou ter muito poucos, mas eu não olho isso para ir no aniversário, eu não olho o benefício para ir no aniversário do meu filho, eu não olho o benefício para ir no aniversário da minha mãe. E se eu faço parte aqui de uma família, esse deve ser o mesmo olhar. E eu estou falando isso para mim primeiro, quem me conhece, assim, no íntimo, fala, realmente você é devedor nessa área. E aí eu tenho liberdade para te falar também. Aleluia? Então, deixa eu te dizer, se você não se vê hoje, agora, como filho mais velho, ou pelo menos em algumas coisas sendo filho mais velho na sua vida, ou que você pelo menos foi, em algum momento da sua vida, filho mais velho, em algum aspecto, tem algo errado. Talvez, assim como o filho mais velho, assim como eu, assim como o filho mais novo, e assim como eu, você também precise cair em si. Aleluia? Então deixa eu te fazer uma pergunta agora. O que é que nós queremos na casa do Pai? Já partindo para o final da palavra. O que é que nós queremos na casa do Pai? Se nós buscarmos os benefícios, as coisas, as riquezas, as questões, materiais, os benefícios, que diferença Deus está tendo para nós dos ídolos? Vai o fulano de tal vai fazer naquela sociedade que tinha lá no passado, fulano de tal, vai fazer a dança da chuva lá, vai orar, vai rezar para o Deus da chuva, fulano de tal, para mandar a chuva. Por quê? Porque é só o benefício. Ah, não. Agora vamos fazer um sacrifício para o Deus da colheita. Isso é benefício. Ah, eu vou fazer uma campanha, uma novena, não sei como que chama, para o Santo Antônio, porque eu preciso casar urgente. Benefício. Se nós nos relacionarmos com Deus, como o filho mais novo, pensando nas coisas, que diferença o pai está tendo para nós desses deuses pagãos dessas outras pessoas, que essas outras pessoas servem? E se nós nos relacionarmos com Deus como o filho mais velho, será que isso pode ser pelo menos considerado um relacionamento, mesmo que nós estamos na casa do Pai? Sem intimidade. E aí, pior ainda, irmãos, algo muito triste que nós devemos nos despertar. É mais triste ainda quando o pai sai. Você vê lá na igreja de Laodiceia, né? Nas cartas das 7 igrejas lá no Apocalipse, o pai fala para a igreja de Laodiceia, ali no final da passagem, no final da carta, o que o pai fala, né? O que Deus fala? Eis que estou à porta e bato. Quem bate à porta está de que lado da casa? De fora, né? Ali, os filhos ficaram. O filho mais velho, o filho mais novo, estava todo mundo ali. Quem saiu foi o pai. Que triste, né? Toda uma família, toda uma igreja, onde o próprio pai foi quem saiu. Então a primeira pergunta que nós temos, muitas vezes nós estamos aqui entusiasmados em trazer vidas, vai ter até o dia do amigo, né? Que bênção, que vai ser uma bênção. Mas a primeira pergunta que nós temos que fazer é:
não é o que nós temos que fazer para as vidas virem, as almas virem. A primeira pergunta, na verdade, é: o que nós devemos fazer para o Pai permanecer? Aleluia! Porque se o Pai permanecer, se o Pai estiver, as vidas vêm. Glória a Deus. Sempre foi assim, né, na história da igreja. Mas o que precisamos, estejamos aqui na condição de filho mais velho, de filho mais novo, agora sim o tema da palavra, é restaurar um arrependimento no nosso coração. Aleluia. E Ele está lá na janela, nos esperando. E aí, nós sabedores da nossa condição, vendo o Pai na janela, vamos decidir e colocar o pé na estrada ou não? Vamos, né? Amém? Você gosta de estar com quem você ama? Amém? Então, para nós finalizarmos a palavra e descobrirmos o quanto Deus quer estar conosco, raciocina comigo, basta nós descobrirmos ou relembrarmos o quanto Deus nos ama, não é verdade? Descobrindo ou relembrando o quanto Deus nos ama, nós vamos saber o quanto Ele quer estar conosco. Vamos assim? Pode ser esse o critério para saber se Ele quer estar conosco ou não? Vamos descobrir o quanto Ele nos ama para saber se Ele está conosco? Porque nós queremos, né? Estar com aquelas pessoas que nós amamos. Por exemplo, sua esposa, quando ela não está de TPM, está uma benção, você quer muito estar com ela, não é? Amém? Então, vamos descobrir o quanto Deus nos ama para saber o quanto Ele quer estar conosco? Ou vamos relembrar isso? Deixa eu te propor aqui então uma dinâmica. 4 pessoas aqui, rapidamente aqui em cima, de certa forma é uma encenação. Então os 2 atores de ontem, faz questão que os 2 venham, o Guila e a Ana Maria, rápido, vamos, senão não vai ganhar o Oscar, mais 2. Vamos, 2, o Éder e o Paulo Júnior, tá bom, vamos lá. Fica aqui, Guila, fica aqui, vira, tá bom assim, fica aqui, Ana Maria, aqui e outro ali, uma distância de 1 metro mais ou menos do outro. Bom, essa dinâmica é para a gente descobrir o quanto o Pai nos ama. E se Ele nos ama, Ele quer estar conosco. Então, vamos fazer de conta que toda a criação, tudo que existe está representado aqui por esses 4. Tudo, cada átomo, cada planeta, cada galáxia, está tudo aqui. Nós vamos nominar 4 coisas, mas para representar tudo isso. O Éder vai fazer o papel de pecado. Desculpa, viu, Éder? O Paulo Júnior vai fazer tudo em nome da palavra. O Paulo Júnior vai fazer o papel da fauna e da flora, os animais, as plantas. A Ana Maria vai fazer o papel dos anjos. E o Guila, você foi favorecido de novo, ó, vai fazer o papel do Filho de Jesus. Amém? Então, para nós descobrirmos o quanto o Pai nos ama, vamos ver dentro dessa escala que tudo está aqui dentro. Faça de conta que tudo está aqui dentro. Nós resumimos aqui nesses 4, mas faça de conta que tudo está aqui dentro. Vamos descobrir onde nós estamos no coração de Deus, nessa escala de amor. Onde nós estamos aqui dentro para saber o quanto Ele quer estar conosco. Deus ama o pecado? Não, né? E tem alguma coisa que Ele ama mais do que o Filho? Não, né? Então podemos dizer que o mínimo do amor de Deus está no pecado e o máximo do amor de Deus, que é algo indescritível, né? A Bíblia fala de tal maneira, né? Está aqui, no Filho. E aí, nós vamos descobrir agora onde dentro dessa escala de amor nós estamos, para saber se Ele está na janela nos esperando, se Ele quer que nós voltamos rápido ou mais ou menos. Mas aí, acho que a maioria das pessoas até já esqueceu. Eu vou precisar que vocês sejam mais enfáticos assim. Faz uma pose de pecado. Então, faz a pose daquilo que a gente imagina que é aquele que representa o pecado. Faz alguma coisa. Fica assim. Não precisa fazer voz não, só fica assim, tá bom. Beleza. Paulo Júnior, a fauna e a flora, né? Eu ia colocar você para falar para ele imitar um cachorrinho mandando um rabinho, que a fauna e a flora. Mas eu não vou pegar leve com ele, imita uma planta, uma árvore. Aí, beleza. Você vai cansar, mas pode. Ana Maria, os anjos está fácil, né? Como é que faz? As asas e tal. O Filho, a gente tem que ser mais respeitoso, né? Vamos pegar mais leve. O Filho, vamos uma pose de... ótimo.
Então, beleza, vamos lá descobrir agora onde nós estamos aqui dentro. Talvez você pense, Gustavo, Deus me ama mais do que o pecado. Eu vou estar aqui, ó, mas ele tem uns animais tão fofinhos que ele ama mais do que a mim. Aí eu falo, não é possível. Aí alguns vão pensar, não, eu estou aqui, ó. Deus odeia o pecado, ele ama a fauna e a flora e ama mais ainda a mim. Mas ele me ama menos do que aos anjos. Aí eu estou aqui porque os anjos, né, vivem lá com ele. Não é possível que ele vai me amar mais do que aos anjos. Aí outros vão ser mais ousados e dizer assim, não, ele me ama mais do que os anjos. Me ama, né, o pecado ele odeia, ele me ama mais do que a fauna e a flora. Por mais que seja tudo lindo que ele criou, ele me ama mais do que os anjos, porque comigo ele tem um relacionamento espontâneo, né, voluntário, como nós dizemos na palavra. Mas ele não me ama como também o filho, né, porque aí é demais, aí é blasfêmia. Aí não, Gustavo, está aqui, eu sou privilegiado, ele me ama só menos do que o filho. Eu sou top. E aí, será que onde nós estamos nessa escala? João 15, 9, vamos descobrir? João 15, 9, Luquinhas vai colocar para a gente, e aí, se você quiser abrir sua Bíblia, ou vamos olhar no telão, para a gente descobrir onde nós estamos nessa escala do amor. Como o Pai me amou, Jesus falando, como o Pai me amou, também eu amo a vós, permanecei no meu amor. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Juntos com o Filho na escala do amor. Aleluia, glória a Deus. De tudo isso, de tudo que Deus criou, até do próprio Filho, nós estamos aqui, ó. A maneira com que Ele ama o Filho é a maneira com que Ele nos ama. Ou seja, tem como amar mais? Tem alguma coisa depois do Filho? É esse o amor que Ele quer. Ele te quer de volta hoje. Amém? Obrigado, atores. Obrigado. Glória a Deus. A palavra é arrependimento. Eu não vou nem orar, já vou passar para o bispo para ministrar a ceia, porque pode orar? Amém? Então, irmãos, vamos ficar de pé? Para parecer que está acabando, né? Para a gente ficar mais animado. O que vai acontecer agora? Nós temos na nossa mente agora algo muito claro, que nós precisamos nos arrepender. Precisamos hoje abandonar nossa postura de filho mais novo, de filho mais velho, seja lá o que precisa jogar aos pés do Senhor. Hoje a gente tem essa chance, simplesmente de voltar. Se for o filho mais novo, voltar para o pai. Se for o filho mais velho, restabelecer o relacionamento de intimidade com o pai. Amém? Senhor, agora ore do fundo do seu coração. Peça para o Senhor gerar no seu coração um arrependimento verdadeiro, genuíno. Vamos agora falar sério, né? Tivemos um momento aqui de descontração, mas vamos falar sério agora. Que o Senhor gere no seu coração agora, Pai. No coração de cada um que está nesse lugar. Uma revelação do teu verdadeiro amor, mas para que isso não crie em nós uma vaidade, não crie em nós um comodismo, mas gere indignação no nosso coração, gere transformação na nossa maneira de pensar e principalmente, Pai, na nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros e principalmente com o Senhor. Que essa santa indignação que o Senhor gerar no nosso coração, leve a nossa vida agora, Pai, a arrependimento. Leve-nos, ó Deus, a transformar tudo o que for necessário, que o Senhor tenha liberdade na nossa vida. Que o Senhor faça na nossa vida o que for preciso, mas que nós não permaneçamos longe do Senhor, distante da Tua casa. E se nós estamos na Tua casa, Pai, de alguma forma, nós queremos estar aqui com o coração entregue, com o espírito entregue, e que o Senhor faça na nossa vida, Pai, tudo o que for necessário.